aqui para o verso 1 do capítulo 2 de João. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Irmãos, talvez aqui na terra, nós, por não ter muito dinheiro, não temos um advogado 24 horas à nossa disposição de um telefonema se a gente precisar. Na maioria das vezes é o Estado que vai ceder, mas é aquele advogado comprometido com o Estado, não em defender o indivíduo. Que eu já fui em audiência, eu fui ajudar um amigo meu, crente, e ele foi conduzido até o tribunal para ter uma entrevista lá com o juiz e precisar de testemunha para falar da índole dele. E eu conhecia ele era crente da minha igreja, e eu fui lá, e ele teve um advogado disponibilizado do Estado. Eu lembro até hoje, o advogado era de cor que nem eu, de cor que nem o meu amigo, e eu fui até esse advogado, irmão, falando assim para ele: o senhor pode me orientar como advogado do meu amigo, para que eu possa me comparecer perante o meritíssimo? E ele me negou, rapaz. Eu lembro até hoje, eu senti aquilo como um preconceito. Se fosse nesses tempos de hoje, é capaz de eu ter arrumado um problema para ele lá. Naquela época eu era muito neófito, eu não sabia muito se defender, mas se ele me negou a palavra, ele falou: não, eu só estou aqui para defender o réu, eu não posso te orientar. Sendo que ele podia, assim, que é prerrogativa dele, me ajudar com alguma coisa. Eu tive que ir na fé e na coragem. Entrei lá diante do juiz, e o juiz fez pergunta para mim, diante desse irmão, lembro até hoje. E eu, com a ajuda de Deus, falei o que eu entendia que devia falar. Mas lembrando aos irmãos, aqui na terra só tem advogado quem tem dinheiro, quem tem recurso, ou se não vai depender do Estado e não vai ser tão bem cuidado. Então, quando eu olho para esse texto, percebe que a igreja, nós os crentes, temos o maior de todos os advogados, que nos defende do maior de todos os juízes. Quem está me ouvindo? Nós, a igreja, tem o maior de todos os advogados, sem pagar, só porque você aceitou ele, e ele te defende diante do maior de todos os juízes. O que a Bíblia está dizendo? Que é para nós não pecar. Faz força para não pecar. Foge do pecado. Pastor, mas é difícil, rapaz. De vez em quando eu gosto de fazer algumas coisas que não agradam a Deus, mas eu acabo fazendo. Se esforce para não fazer. Lute para não fazer. Mas se porventura acontecer esse deslize, essa fraqueza, não esconda, irmão. Quem está me ouvindo? Você sabe que tem um problema de alguns crentes aí? Porque se você negar que você é pecador, você já está pecando de novo e está mentindo. A Bíblia fala para você se esforçar, fugir da aparência do mal, lutar contra o pecado. Mas se o pecado acontecer, lembra que nós temos um advogado que não vai fazer o que fez comigo, negar atendimento. Jesus não nega atendimento para quem quer confessar para ele o seu pecado, porque o advogado, ele precisa saber da situação do réu para ele montar a sua defesa. E Jesus, quem prestou atenção no primeiro versículo, ele é o advogado junto a quem? Está no texto? Olha lá, pega essa palavra aqui, ó, advogado junto ao Pai. Irmãos, não existe um juiz como Deus. Não existe um juiz como Deus. Ei, som. Nós não tem no universo. Santo. Ei. Não tem no universo um juiz como Deus. Deus ninguém pode comprar, ninguém pode subornar ele. Quem está me ouvindo aqui? Quem cair diante do seu tribunal sem Jesus Cristo vai ser sentenciado à morte eterna, à destruição. Por isso que Jesus está falando: eu sou o advogado junto ao Pai. Então nós temos um advogado 24 horas. Quando nós dobramos o nosso joelho, ele nos atende a qualquer momento, em qualquer lugar da terra, sem cobrar nada. Só que nós temos que abrir o coração, nós temos que confessar tudo para esse advogado, para ele saber defender a minha causa e a sua diante do Pai. Não pode esconder pecado. O que acontece com alguns crentes? Ele vai escondendo o pecado, ele não confessa pecado, mas ele tem um advogado. O advogado não cobra nada. O advogado é tão bom que deu a vida por nós, e ele só quer que a gente fale a verdade para ele. Entra na presença dele e fala: Senhor, mais uma vez, eu não queria ter feito isso, mas eu fiz, mas eu venho aqui pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor me perdoe, interceda a mim diante ao Pai.
porque Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Detalhe, é o único que pode defender o Alessandro, é o único que pode defender qualquer uma das irmãs e os irmãos aqui. Não adianta o seu marido, não adianta a sua mãe, não adianta nenhuma autoridade na terra. O único que pode defender eu e você diante de Deus, mediante os nossos pecados, é só Jesus. E tem gente que não procura Ele, procura o A, o B. Não é assim que a gente vê? Vai na casa da coleguinha, do colega, mas não procura o advogado que é Jesus Cristo, que Ele vai te entender perfeitamente e vai defender você diante do Pai. Pai, por ela eu também derramei meu sangue, por ele eu também derramei o meu sangue. Esse também é filho, co-herdeiro das mansões celestial. Então a gente precisa aprender isso, irmão, na nossa vida. Eu só estou aqui por trás dessa tribuna porque todo dia eu vou lá. Advogado Jesus, meu Salvador, me perdoa, tem misericórdia da minha vida, me defende diante do Pai, porque Ele está junto ao Pai. Nós já temos um advogado, que é Jesus Cristo, mas também temos um acusador. Esse negócio de demorar para confessar, de entregar, de convidar Jesus é um perigo. Você vai dar munição para o inimigo cada vez mais te acusar, porque um pecado não confessado está na mão do diabo. Quem me ouviu? Pecado não confessado está na mão do diabo. Ele tem poder de lançar no teu rosto, ele tem poder de te acusar, desmoralizar a tua vida, o seu caráter, mas ele não tem poder nenhum quando você vai diante do advogado que está junto ao Pai e coloca nos pés dele ali. Pode ser o pecado que for, irmão. Se você confessar, está escrito: aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Põe aí para a gente ler com a igreja. 1 de João capítulo 1, verso 8 e o 9. Vamos ler lá para os irmãos entender. Esse primeiro versículo aqui é muito profundo, não estou com pressa, porque eu estou sendo edificado. Quantas vezes Satanás vem com essas artimanhas na nossa cabeça quando a gente erra, e a gente precisa entender que há um advogado 24 horas nos esperando chamar ele. Amém? Olha lá, ó. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Essas pessoas que se consideram santo demais, é um perigo. Claro que nós devemos procurar a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Mas lembra que você é um pecador. Lembra que nós somos miseráveis e precisamos da graça de Deus. Precisamos da ajuda de Deus para caminhar nessa terra, irmão. Nós levanta pecando, dorme pecando. Se Deus não nos ajudar e a gente não buscar essa graça, meu Pai do céu, pode ser até que pior do que alguém do mundo, algum crente aqui dentro. Se ele não entender isso na vida dele, que ele precisa e necessita falar com Jesus todo dia, confessar o seu pecado, ele está perdido. Olha o verso 9. O que acontece? Não é para esconder. O que acontece? A pessoa fica com tanta vergonha que aí ela esconde, ela, quer pôr debaixo do tapete. Primeiro que diante de Deus nada fica oculto, mas devemos ir lá e nos apresentar. Não fazer igual o Adão da vida, quando Deus começa a chamar, está escondido. Onde você está, Adão? Deus sabia, mas ele estava escondido, porque o pecado, ele tem essa capacidade de nos fazer esconder de Deus, ou achar que a gente está escondendo dele, mas nunca vamos esconder dos olhos do Senhor. A gente precisa entender esse mistério de ir lá e fazer o quê? Olha aí, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Olha aí o justo aparecendo de novo aí, ó. Para nos perdoar de todos, está no plural. Pastor, mas eu fiz uma coisa absurda. Eu não preciso saber não, nem a irmã do lado aí. Jesus sabendo tá bom. Que tem coisa, se for falar para os outros, vai acabar com a sua vida. É melhor você falar para Jesus mesmo. Olha lá que coisa linda. É perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça, de todos os pecados, até mesmo aquele que o diabo fala, desse ele não te perdoou, desse você não vai receber perdão, é mentira dele. Nós precisamos entender que há esse segredo, só que há uma condicional: se confessarmos. Tem gente que não usufrui do advogado de Jesus porque não confessa. Jesus não é igual aos advogados da terra não, irmão, comprado, que vai pelo carro, pela casa, pelo nome. Jesus defende os mais miseráveis, os mais perdidos, mas porém arrependidos. Quem está me ouvindo? Tem tanta gente que chega com a mão cheia de sangue, irmão, nos presídios está cheio,
Quantas vezes o Oswaldo foi pregar? Eu também preguei, mas ele mais, porque ele teve esse trabalho. Mas todas as vezes que eu fui no presídio eu preguei. Quantos lá com marcas de sangue nas mãos, tanto crime. Mas se ele fizer isso, independente do que ele fez, o justo juiz, o advogado justo, ele intercede por nós, perdoa os nossos pecados de toda injustiça. Não há ninguém mais que pode condenar. Tem gente que fica do lado de cá julgando algumas pessoas, né? Mas esse aí fez isso, fez aquilo. Eu escutei isso já dos outros. Quem aqui não é crente nunca ouviu falar? Virou crente depois de ter feito isso e aquilo. Eu acho que os senhores já ouviram isso. Depois de ter fumado, depois de ter bebido, depois de ter largado, depois de ter feito isso, virou crente. Essas pessoas estão dando voz ao diabo para nos acusar do nosso passado, qual nós não estamos lá. E eu não estou no meu passado, graças a Deus, nem os senhores. Aquilo lá já foi, é o tempo da ignorância, mesmo se não foi, já foi confessado, já foi perdoado, e agora eu estou num novo patamar. O meu advogado tem relacionamento comigo. Esse advogado aí, irmão, você pode ter relacionamento com ele, ele pode ser seu amigo, ele pode estar com você em todos os momentos da tua vida sem te cobrar nada. Já imaginou um negócio desse? Tem gente que escapa dos juízes da terra com um bom advogado aqui na terra, mas não escapará do juiz supremo, que é o Deus eterno do universo, porque não tem Jesus como seu advogado. Tantos empresários vão descer ao inferno, tantas pessoas bonitinhas e ricas e pobres também vão descer ao inferno, porque vão comparecer perante Deus sem esse advogado. Esse advogado não perde causa no céu, ele nunca perdeu uma causa diante do Pai dele. Sabe por quê? Porque quando ele mostra as marcas nas suas mãos, ele fala: Pai, por esse eu derramei o meu sangue, e ele confessou os seus pecados. Ele está absolvido. Está absolvido. Irmãos, essa é a maior tranquilidade que eu tenho na minha alma. Aqui na terra é por dinheiro, fama, sucesso, status. Os pobres são jogados às traças e maltratados. Você pode ver que infelizmente é muito difícil um rico fica preso. Mas Deus não aceita suborno. Deus é o justo juiz. É por isso que nós temos que estar do lado de Jesus Cristo, como nosso advogado justo, o nosso amigo fiel, que não vai nos desamparar em momento algum da nossa vida. Como você tem vivido com esse advogado, irmão? Se toda hora ele precisa interceder por mim, eu tenho que valorizar ele. Eu não pago nada, ele intercede por mim. Hein, Milene? Eu não pago, eu só confesso, eu só me arrependo, e eu recebo paz no meu coração, porque eu sei quando Deus me perdoa, porque eu vou de primeiro em Jesus, e Jesus vai ao Pai. E quando Jesus vai ao Pai, ele não perde nenhuma batalha, porque o Pai deu a ele todo o poder no céu e na terra. Então a gente precisa aprender a valorizar o nosso advogado. Fala com o teu irmão e dá valor ao seu advogado junto ao Pai. Prestou atenção nisso, irmão? Isso é importante. Tem tanta gente sendo acusada pelo diabo 24 horas aí, ó. Tem tanto crente aí com medo de avançar. Eu não posso fazer, eu não posso realizar, porque eu fiz aquilo. Cadê o seu advogado? O seu advogado é Jesus Cristo, justo, diante do Pai. Se ele colocar as mãos na tua vida e fazer assim, ó, com o martelo: está absolvido, está absolvido. Deixa o diabo falar o que quiser e usar quem ele quiser usar. Você tem que saber que o seu advogado não perde causa, porque ele comprou a nossa causa com sangue, irmão. Ele não comprou com ouro e com prata. Quem está me ouvindo? Jesus é especial, Jesus é maravilhoso, ele me comprou com sangue. Então eu tenho que valorizar isso. Verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo mundo. Ou seja, o sacrifício que ele fez tanto valeu para aquela geração, como para a geração futura e aquela que vai vir. Uma única vez o seu sacrifício vale, e ele é advogado de qualquer um na terra, irmão, qualquer país do mundo. Um crente entender isso, que Jesus é o único que pode interceder ao Pai por mim, por você, ele vai ter Jesus como seu advogado. E aqui aparece a palavra propiciação, que é a tampa da arca da aliança, é a tampa do propiciatório. E aqui nós entendemos que Jesus
Ele é aquele que nos tampa, que protege de toda acusação do pecado. Porque você pode perceber que dentro da arca haveria a vara de Arão, o maná que não bolorava e as tábuas da lei. Então estava na tampa, o propiciatório. Jesus é a tampa que nos protege. Se Deus olhar para mim, para você e ver Jesus, o Oswaldo velho já morreu, o Alessandro velho já morreu, é uma nova criatura, é filho de Deus. Não pode tocar em mim e em você quando nós temos Jesus como advogado. Satanás sabe disso. Não é alguém que está lá assim ao léu, é alguém que tem alguém muito poderoso sobre a vida dele. Irmão, isso aqui me trouxe uma paz tão tranquila no meu coração. Como eu vi o desprezo com meu amigo aquele dia, por ele não ter dinheiro, não ter nada, um rapaz da minha cor assim. E eu vi como que é triste na terra a gente não ter nada, não ter um representante. Desprezaram. Eu vi o desprezo. Se eram os dias de hoje, eu tinha outras providências a tomar. Não sabia muita coisa que eu sei hoje. Por exemplo, preconceito. Foi um preconceito ali. Me deixou eu sem resposta diante do juiz. Eu fiquei com medo. Falei que se eu dar uma errada lá, o camarada vai falar. Fecha ele. Mas eu entrei e Deus me deu sabedoria. As minhas palavras serviu. E eu estou lembrando aqui, se um advogadinho consegue fazer alguma coisa diante do juiz, imagine Jesus, que é o supremo advogado que deu a vida dele. Então nós temos que confessar todo dia, irmão. Não fica com esse negócio enrolado debaixo da coberta, não, debaixo do tapete. Vai lá, já entrega logo para o advogado. A minha causa é essa aqui, ó. A minha dívida é essa, viu? Fala para ele certinho, ó. Eu errei aqui, ali, e eu quero que o Senhor me ajude, por favor. Irmão, Jesus é tão maravilhoso, minha irmã Camila, que Ele abraça a gente, ninguém mais pode condenar. Isso que é bom, quando Jesus abraça alguém aqui, ninguém mais pode condenar. Ninguém mais pode lançar pedra, ninguém mais pode fazer nada na minha, na tua vida. Se Jesus entrou na minha frente, fala com Ele, resolve com Ele. Então a gente precisa ter esse entendimento de todo dia antes de dormir falar isso. Pelo menos eu falo: Senhor, eu sei que não é pecado grave, mas talvez eu olhei diferente, falei diferente, pensei diferente. Tem misericórdia, me perdoa, intercede ao Pai por mim. Precisamos ter essa visão de crente, amém? Verso de número 3. E temos certeza de que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Olha só que segredo é esse aqui. Como eu sei que eu sou crente? Cu de ensino. Como eu sei que eu estou obedecendo a Deus? Está na Bíblia, não sou eu que estou falando, está na tela. O Lucas colocou lá, 1 de João 2,3. E temos certeza de que o conheçamos, se guardarmos os seus mandamentos. Então qual é a condição que eu posso identificar em mim se eu conheço Ele? Se eu guardo os seus mandamentos. Se eu não guardo nada, irmão, a minha fé é mentirosa. E eu vim para a igreja para falar a verdade. Serve para mim, serve para os irmãos. E nós também temos que ser verdadeiro. Se eu falo que eu estou nele, mas não guardo a sua palavra, os seus mandamentos, é mentira. Eu estou em Deus, eu estou na obra, eu sirvo o Senhor. Aí você olha, cadê os mandamentos? Cadê a palavra de Deus guardada na vida da irmã e do irmão? Não tem. Então, essa fé é uma fé mentirosa. Quem está me ouvindo aqui? E eu amo a igreja. Eu falo pregando para mim. A fé que não muda a minha vida é uma fé mentirosa. A fé que não faz eu guardar a palavra de Deus é uma fé mentirosa, enganosa e perigosa. Por quê? Ela está me enganando. Eu estou dizendo que eu tenho fé, que eu acredito, mas não mudei nada de vida. Então o apóstolo João está escrevendo aqui, ó. E temos certeza de que o conheçamos se guardarmos os seus mandamentos. Então vai pegando aí. Eu sou crente, pastor, porque eu guardo a palavra. Eu escorrego, eu sou fraco, eu erro, mas eu guardo a palavra. Eu tenho a palavra no meu coração, pastor. Então você tem certeza que você conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus guarda a sua palavra. Esse negócio de falar que conhece a Deus, mas se não guarda a palavra é mentira. Está aí na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Olha o verso 4 para piorar um pouco. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Pastor, arruma um outro texto para pregar para nós. Prega aí sobre o cego de Jericó, que é só gritar, filho de Davi. Não, está escrito aqui, ó. Aquele que afirma. Tem um monte de gente afirmando que é cristão hoje, pastor Júlio. Tem muita gente ao nosso redor falando, não, sou crente, sirvo a Deus. Então tá bom.
Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Não obedece nada, não obedece pai e mãe, não é submisso ao pastor da igreja, não tem respeito às autoridades, não ama o seu próximo, que mandamentos está no plural, é amar o próximo, é amar a Deus, você entendeu? É fazer bondade, caridade, ser honesto, justo, íntegro. Quem está me ouvindo aqui? Cuidar bem da sua casa, guardar os mandamentos, viu? Ser fiel nos seus compromissos, amar a obra de Deus. Sou eu que estou falando isso aqui ou a Bíblia? Por que será que eu não vejo alguns pastores pregar isso, meu Deus do céu? Eu fico lendo a Bíblia e falo, Senhor, eles passam por aqui e não entram nesse texto para falar para a igreja. Quantas pessoas hoje estão reprovadas só nesse primeiro versículo aqui? Multidões de pessoas. Aquele que afirma, eu conheço e não obedece, os seus, está no plural, mandamento é mentiroso, não obedece nada, irmão. Não gosta de nada das coisas de Deus, é só afirmar que conhece a Deus de boca para fora, mas não obedece. E tem muita gente assim, é triste isso, eu não falo com alegria isso não, eu fico triste, porque fala que conhece a Deus, olha, tive experiência com Deus, Deus é na minha vida, aí você vai ver a vida da pessoa, não tem nada, é uma cabaça seca, não tem água, não tem semente, não tem nada. É um perigo, a gente tem que cuidar da nossa vida, irmão, procurar obedecer os mandamentos, tá no plural. Verso de número 5, está escrito assim, mas todo o que guarda, olha a diferença aí, ó. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Só vai ter aperfeiçoamento quem guarda a palavra. O amor de Deus vai aperfeiçoando o caráter do crente. A pessoa chega aqui com ruindade no coração, com ignorância, não liberava perdão para ninguém, falava da vida de todo mundo, era ignorante, etc. Começa a guardar a palavra, vai mudando. Começa a guardar a palavra, Deus começa a aperfeiçoar nele o caráter, o amor de Deus vai transformando a vida dele. Aí a pessoa pode saber que ela está nele. Está no texto, irmão, olha que versículo maravilhoso. Olha, presta atenção na igreja, verso 5, ó. Mas todo o que guarda a sua palavra, então tem que guardar. Pastor, é difícil, mas por que você guarda tanta coisa? Tem gente que guarda tanta coisa que não precisava, irmão, mas não guarda a palavra não faz mal não. A palavra traz luz, traz entendimento, traz purificação, traz fé. Quem está me ouvindo? A palavra traz paz no coração, viu? Você precisa entender isso, que a palavra é sua aliada. Se você não tiver a palavra de Deus como a sua aliada, você vai ficar sofrendo. Mas se você tem a palavra lá, mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Porque é assim, é de fé em fé, glória em glória. Quanto mais eu guardo a palavra, Oswaldo, mais eu me pareço com Jesus. Quanto mais eu obedeço a palavra, mais eu me pareço com o meu Senhor, com o meu Pai. Se eu não guardo a palavra, mais eu me pareço com as pessoas do mundo. Se eu não dou valor à palavra, mais eu vou parecer com as pessoas lá do mundo. E o amor de Deus não vai aperfeiçoar em mim. Mas se eu guardar, procurar lembrar dela, viu? Fazer uso dela, ela vai trazer em mim aperfeiçoamento. É ela que faz isso, irmão, não é a igreja. Você pode ver que tem crente de qualquer espécie em todos os lugares, mas o crente da palavra é diferente. O crente que ama a Bíblia é diferente. O crente que guarda a palavra de Deus é diferente. Ele não é só crente dentro da igreja, ele é crente da casa dele, ele é crente viajando, dentro do shopping, na escola, qualquer lugar ele é crente. Sabe por que ele é crente? A palavra está lá no coração dele. Ele não consegue fazer nada sem a palavra, é um negócio extraordinário. Foi por isso que Davi falou, Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração. Em outra tradução, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Crente sem palavra peca em todo lugar. Não tem palavra, ele prega aqui dentro, ele vai pecar em qualquer lugar, porque ele não tem palavra para ajudar ele. Agora, se ele tem palavra, ele pode até pecar, mas vai pecar menos do que a maioria, porque a palavra vai fortalecer ele. Ele vai conseguir falar não. Quem está me ouvindo aqui?
Irmãos, isso aqui é muito sério, é um texto rico, maravilhoso, que traz edificação para a nossa vida. Olha a parte B do verso: e dessa forma sabemos que estamos nele. A pessoa só vai saber que está em Deus se ela estiver sofrendo uma metanoia, uma transformação, aperfeiçoamentos. Nós temos que ter vergonha de ficar do mesmo jeito, irmão. Eu vou falar a verdade. Por isso que tem que cobrar os filhos, a esposa cobra o marido cobra a esposa, a não ficar do mesmo jeito, porque fala de aperfeiçoamento. Ou seja, há uma crescente a melhorar. Eu posso melhorar, eu posso crescer, vocês podem melhorar, vocês podem crescer em graça, em sabedoria, em fé e glória. Só é possível se guardar. Se não guardar, não vai acontecer nada, só vai trocar as roupas. É cada ano, não, essa roupa ficou apertada, eu engordei um pouquinho, vem outro terno, vem outra gravata, vem outro sapato. Troca-se as roupas, mas continua a mesma pessoa. Agora, se guardar a palavra, dona Inês, a gente muda. Deus nos ajuda, porque eu por si só não consigo mudar nada. Há uma natureza muito ruim dentro de mim. A natureza é caída do pecado. Mas a palavra é o remédio, a palavra é que cura essa natureza ruim. Então a gente precisa saber se eu estou nele, eu estou tendo aperfeiçoamento, irmão. Eu nasci assim, vou morrer assim, é meu jeito assim. Desde quando eu conheci ele é assim, ele é assim. Não, temos que pedir a Deus para mudar a nossa vida. Eu preciso de aperfeiçoamento, eu preciso mudar. Eu estou falando do Alessandro. Essa palavra dentro de mim vai me mudar. É difícil. Tem hora que a gente percebe que meu pai tem misericórdia de mim. O que está acontecendo comigo? Será que é só comigo quando a gente não fica com vergonha, irmão? De algumas atitudes que a palavra grita lá dentro. A gente fala alguma coisa, pensa alguma coisa, deseja alguma coisa que não compete a nós, aí a gente fica com vergonha, porque a palavra está aperfeiçoando o nosso caráter. Então a gente fica com vergonha daquilo, e é verdade. Crente original fica com vergonha de entristecer a Deus, fica com vergonha de não se aperfeiçoar, de ficar do mesmo jeito. Irmão, ficar do mesmo jeito é a mesma coisa que entrar na escola, um aluno, e todo mundo vai para a segunda, terceira, quarta, quinta série, ele fica na primeira. Todo mundo evolui e ele fica lá na primeira. Eu já repeti na escola, quem já repetiu? Repeti por falta. Aquele tempo horroroso que os pais não metiam o sarrafo, eu faltava para soltar pipa, para fazer qualquer coisa, mas meu pai não estava esperando com a vara verde em casa. Se o Lucas fizer isso aí, a Gabi se fizer, qualquer um lá vai apanhar. Quando chegar de tarde eu estou com o sarrafo lá esperando. Opa, onde você estava? É diferente o tratamento. Por quê? A pessoa que fica repetindo, ela se atrasa. É a mesma coisa o crente que não se aperfeiçoa. Todo mundo evolui, Márcio. Todo mundo vai para um nível melhor com Deus, de compreensão, de entendimento. E ele está lá na primeira série ainda. Mas ele recebe o mesmo ensino. Ele recebe a mesma palavra. Só que só ele que não passa de ano. Por quê? Porque ele não guarda. Então ele não é. Se nós não guardarmos, nós não somos, irmãos. Estamos aqui, mas não somos. É sério. Verso número 6, em 5 minutos eu encerro. Pelo menos eu estou confessando aqui. Não foi fácil para mim ver meus colegas ir para a terceira série. Eu fiquei na segunda, Maiara. Eu faltava muito. Naquele tempo, no SES, lá na Santa Terezinha, se repetindo. Não tinha essa mamata de passar de qualquer jeito como tem hoje. Você foi um filho fazer uma conta, ele não sabe fazer uma continha. Aí eu repeti, eu fiquei triste demais, rapaz. Os meus colegas, tudo foi para a terceira. E eu fiquei para a segunda, mais um ano de castigo. Eu me sentia frustrado, porque eu via eles evoluir e eu fiquei para trás. É a mesma coisa na igreja. Se a gente não guardar, se a gente não colocar em prática, o irmão vai ser abençoado, ele vai escolher melhor, ela vai escolher melhor, vai ensinar melhor os filhos, vai ter uma visão melhor da vida, porque a palavra de Deus amplia tudo a nossa visão. Está me ouvindo, David? Quem tem a palavra, a visão de vida é outra. Quem não tem, a visão é só murmurar, reclamar, praguejar. Agora, o da palavra, ele cresce. O da palavra amadurece. O da palavra sofre aperfeiçoamento. E é verdade, irmão. Se for pegar hoje uma reguinha, eu tenho agradecido a Deus o que Ele tem feito na minha vida. Isso não é orgulho, é graça de Deus. Eu louvo a Deus quando os irmãos vêm pregar aqui, eu venho ouvir. Qualquer um dos obreiros está pregando, os irmãos vêm ouvir. Eu venho na escola bíblica também, eu amo a palavra. Isso me edifica, me faz crescer. Lembrando da forma que eu cheguei, jamais eu imaginava ser a pessoa que eu sou hoje. Tive a oportunidade de pregar no conselho de pastores, o Oswaldo estava lá. E eu conversei com os pastores após a mensagem. Eu percebi a maneira que as pessoas olhavam para mim. Sabe por quê? Quem tem a palavra, Deus vai te exaltar. Quem tem a palavra tem o próprio Deus.
Deus ama quem tem a palavra. Quem tem a palavra, você não vai ficar esquecido não. Alguém vai lembrar de você. Se você tem a palavra, a sua boca vai verbalizar essa palavra em lugares que você menos espera. Se você tem ela dentro de você, o Pai vai levar você para levar a sua palavra. Nem que for dentro da nossa casa, a gente tem que levar. Coisa boa. Eu não esperava isso, mas é o resultado que vem. Olha lá o verso 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Aqui foi difícil. Falei, Senhor, ajuda nós. A gente fica hipócrita na igreja, fariseu de carteirinha, principalmente pastor, obreiro que prega e ensina. A gente fica ninja na Bíblia e a gente esquece que tem que dar exemplo. Ó, quem declara que permanece nele, declarar qualquer um declara. Não é assim? Não é assim que acontece hoje. Todo mundo declara, sou crente, sirva a Deus. Tem um monte de gente que faz isso. Aí Jesus deixa uma pulguinha atrás da orelha, falando, cuidado, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas o que faz a diferença, Oswaldo? É lá, ó, falar qualquer papagaio fala. Eu quero ver, também deve andar como ele andou. Aí eu quero ver. É difícil. Andar como Jesus andou é difícil. Jesus perdoava os seus inimigos, viu? Jesus perdoava aqueles que maldiziam o seu nome. Até os seus próprios irmãos não acreditavam no seu ministério. Só que Jesus não parava por causa de ninguém. Só que ele dava exemplo. Todo lugar que Jesus pisava os pés, ele dava exemplo, ele revelava o amor de Deus. Então nós que somos a igreja, devemos andar como ele andou. Ele andou na presença do Pai, ele andou em obediência, ele andou cumprindo a vontade do Pai e amando o próximo acima de tudo. Hoje, irmão, falar do amor na igreja também é outro problema. Eu não sou hipócrita não. Santidade e amor na igreja é duas palavras difíceis do pastor pregar. Vai ser espinhosa, porque nós tudo estamos devendo. Pastor deve, com certeza eu devo. Na área da santidade, na hora do amor também. Se é para amar o irmão só para fazer uma oração e sair correndo, é fácil. Se é para fazer uma oração com óleo ungido e orar e ir embora, é fácil. Mas se é para orar e também deixar uma cesta básica, ajudar a família que está com dificuldade de pegar um talão de água e luz lá, já é um problema grave. A gente prefere comer o lanche, prefere falar que não tem, prefere falar que está quebrado, que está acontecendo isso, aquilo, mas não estende a mão para ninguém. Então, andar como ele andou é amar as pessoas de todo o coração. Dá para fazer? Dá. Se não dá, Deus sabe. Mas se chegar até nós, é porque Deus sabe que dá. Nós não podemos negar. Se chegou até você, é para você ajudar e você esconde, aquilo não vai ser bênção para a sua vida, porque Deus permitiu chegar para você provar o teu amor. Deus permitiu chegar para mim e para os senhores a oportunidade de a gente colocar em prática tudo que a gente prega e ouve. É na hora de dar alguma coisa para alguém, na hora de distribuir alguma coisa para alguém, amar alguém, perdoar alguém. Você já viu como a igreja hoje parece que tem um demônio na porta da igreja, que tem crente que entra para um lado e sai para o outro entra por aqui, outro sai para o outro. Eles não se conversam, não cumprimentam. Tem gente que não se cumprimenta. Tem gente que não tem o prazer mais de dar um abraço no irmão. Se nós cantar aqui aquele hino bonito, como é aquele hino que fala sobre o irmão, eu preciso de ti, como é precioso, irmão. Não, esse é o outro. Como chama aquele hino que a gente cantou muito aqui, que o Levi pediu até para nós abraçar? Querido irmão. Será que é verdade? Precioso és para mim, querido irmão. Se o irmão pisar no meu pé, se o pastor foi mal compreendido por um obreiro, por uma irmã, por uma família, eu vou ficar com raiva? Porque eu ouvi falar que aquela pessoa falou algo da minha pessoa, eu vou guardar mágoa? Eu tenho que perdoar meu irmão, ele é fraco, que nem eu, podia ser eu. Se eu porventura falei do Oswaldo e alguém pegou e falou para o Oswaldo, ele não vai me perdoar? Que tipo de crente que é esse? Estou dando um exemplo. Então a gente tem que entender isso. Andar como ele andou, Oswaldo, é perdoar quem pisou no nosso calo, quem falou do nosso nome. Não é entrar por uma porta e sair pela outra. Está assim de gente dentro da igreja aí, ó, que as pessoas não se cumprimentam mais, porque a fulana falou, porque o fulano falou. Irmãos, se nós vamos andar como ele andou, vamos aprender a perdoar. Quem está me ouvindo aqui? Eu vou precisar perdoar os irmãos vão precisar perdoar o pastor. A minha mundigna esposa, todo dia ela faz isso, tenho certeza. Meus filhos, vai perdoar o pai. Pensa que eu sou anjo? Eu não sou anjo. Eu vou perdoar vocês também, viu?
Tem hora que vai chegar a situação que eu não vou nem dar pancada. Vou sentar, vamos conversar, o pai vai dar, né? Vai ter que perdoar o filho também. Eu tenho que perdoar os meus irmãos, andar como ele andou, dona Inês, é fazer isso. Agora eu fico falando que eu sou crente, eu não consigo perdoar, não consigo cumprimentar, eu não ajudo ninguém, eu não perdoo ninguém. Pelo amor de Deus, a gente tem que analisar a nossa vida. Eu particularmente, eu não aceito um evangelho desse não, irmão. Eu não admito ser cristão dessa forma. Eu tive que perdoar a pessoa que tentou me matar. Quem me ensinou isso foi a Bíblia. A pessoa pulou com o punhal em mim, me furou, tirou sangue. Eu quase morri. Se passa do braço, pegava no meu coração. E eu, dentro da igreja, aprendi a perdoar. E eu perdoei de verdade. E eu aprendi a perdoar. Doeu. Deus entrou na causa, me ensinou. Eu falei, ser crente é isso aqui. Meu pastor me falava, ó, ser crente, Alessandro, é perdoar os seus inimigos. Eu, não, mas sabe, o pastor tentou me matar. Eu tinha um dinheiro só para comprar uma arma, irmão. Eu trabalhava na empresa chamada Intervias no ano de 2000. Ganhava muito bem, quase 2 salários mínimos, solteiro. Ganhava bem, tinha alojamento, comida. E eu guardei um dinheiro só para comprar estava sendo gravado. Eu comprei para me comprar um revólver. Eu falei, vou comprar e vou pegar. E aí eu comecei para a igreja, Wagner, e Deus começou, para ser crente tem que perdoar, para ser crente tem que amar. E a palavra foi entrando, eu rejeitei essas coisas, eu vi que eu não tinha força, mas a palavra empurrou para fora isso aí, Márcio, porque é difícil. O dinheiro já estava guardado, irmãos. O dinheiro estava guardado só para isso. Mas na igreja, que nem você está sentado aqui, o pastor pregava, eu estou pregando hoje, porque essa é a verdade. Quem declara que permanece nele tem que dar exemplo. Você entendeu? Não pode ter o mesmo comportamento do mundo dentro da igreja, ser um pacificador. Não fique levando fuxico de lá para cá, trazendo daqui para lá. Pacifica, as irmãs se amam, os irmãos se amam, é tudo da mesma igreja. Sabe, faz uma oração, já arrebenta isso. Não faz isso, isso não convém. É o que convém a igreja fazer. Amém, meus queridos irmãos?